Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Já estamos aqui gravando a penúltima lição dessa série de 13 lições que começamos lá em outubro. E agora estamos encerrando aqui na 12ª lição quase, que tem como título Sábado, experimentando o caráter de Deus. Bom, nessa lição especificamente e nas próximas lições nós iniciaremos aqui um novo formato no canal, somente o formato de férias, ok? Nesse formato de férias nós temos aqui alguns comentários conforme a gente for recebendo nessas primeiras lições. Nas demais nós não teremos os comentários e nós teremos também aqui os quadros Alinhando a Doutrina e também o quadro Na Ponta da Linha. Nas entrelinhas nós ainda não teremos, tiramos férias das entrelinhas, beleza pessoal? Então aguentem, mas logo a gente volta. Entrelinhas light. Só até fevereiro a gente já volta a gravar. Só uma bolachinha com sal e uma aguinha. Mas então pessoal, por enquanto, então nós temos só isso para oferecer para vocês, mas teremos comentário logo. Então chama a vinheta. Bom pessoal, vamos então aqui, temos já alguns comentários da lição anterior, nós gostaríamos de ler alguns aqui que já chegaram aqui no momento da gravação. Temos o comentário da Leda Maria Rigoni que diz: bom dia meninos, feliz sábado e abençoado com Jesus. Nós temos também o Ari Oliveira, que ele sempre comenta: o vídeo chegou já? Obrigado pelo conteúdo que eu verei mais tarde, porque a gente está lançando geralmente no sábado às 6 da manhã. A gente gravou na sexta-noite. Isso. E o Lúcio passou a madrugada editando, viu? Pra vocês saberem como que o negócio é, pegada é feia. Mas deu tudo certo. E o Ari já recebeu o vídeo, já comentou, Deus abençoe esse canal de bênçãos. Comentou pela fé, né? Sim. Não viu, já comentou. Ele nem assistiu. É isso aí, Ari. E a Tânia BR diz: feliz sábado meninos, já curti porque assim como todas as vezes, deve estar ótimo o conteúdo. Olha outra aí, ó, que é a curtida da fé. Mas vou assistir à tarde, depois durante a semana acostumo assistir mais de uma vez. Que legal. É isso aí, Tânia. E temos um comentário também do Prado Inox, o Michel, né? Pelo jeito atrapalhei a gravação ontem, né, que a gente fez o comentário dele Mas o online. próximo é demais, cara. Vê o próximo. Mandando o zap bem na hora da gravação. E aí o Michel ainda coloca assim: acho que somos os entremínios. E o Ricardo é o nosso malvado favorito. Passou um filme de links na minha cabeça quando ouvi a palavra conceito bíblico. Pra quem não entendeu, porque o conceito bíblico que a gente falou na semana passada, ele tava postando muito link, um atrás do outro, assim, eram uns 10, 12, um atrás do outro. Daí eu removi ele, o Alexandre conversou com ele, colocamos de volta no grupo, e daí ele reduziu a quantidade de links que ele tava jogando. Beleza, pessoal? Conceito bíblico é o nome de um canal, né? Do rapaz que Um estava abraço pro tentando. conceito bíblico. Um abraço pro conceito bíblico. Sempre E o malvado favorito? Os entrelinhos. Como que ele coloca aqui? Entremínios. Ah, não, aqui não tem Minion, não. Aqui o público pensa, critica a gente. O público daqui não é Minion, não. Não, mas é entre Minion, não é? Edilza Nascimento, nossa parceira, compartilhei. Feliz sábado a todos. E temos também aqui a Flávia Gariani, minha esposa. Eu falei que não vale. Vale sim, Flávio. Ela falou assim: Manda canjica pra nós. Nós desafiamos no vídeo anterior, no 11º vídeo, falamos assim, né? Por causa do comentário, eu não lembro o inscrito. Que não tinha inscrito aqui de Camborão. Que ele falou que só ele e a esposa dele se inscreveram, daí a gente falou assim: pessoal, aqui em Camborão também ninguém segue a gente. Se alguém é de Camborão e segue a gente, comenta. Tivemos um comentário da minha esposa. Mas não vale. Eu falei que a Flávia não vale. Tinha que ser uma outra pessoa. Tá, vamos aguardar. Eu tenho esperança. Vamos aguardar a volta de Jesus. Lohan Souza, se é assim que se pronuncia o nome, né? Saudações aos irmãos, meu nome é Lohan, tenho 21 anos, sou da igreja de Campina Grande, Cariacica, Espírito Santo. Descobri o canal recentemente por causa do pastor Tomás, lá na lição 9, né? Que a gente comentou e repercutiu bastante no YouTube. Vocês elucidaram muito bem a lição, similarmente ao canal Cristão Cansados, com o Contra Cultura, né? Cristão Cansados com o Contra Cultura é o nome do canal. Gostei muito de vocês. Realmente, o bloco Entre Linhas tem que continuar nesse formato, porque não há como fazer algum aprofundamento em pouco tempo na classe. Vai voltar o bloco Entre Linhas, depois das férias.
Deus continue abençoando-os. Forte abraço, PS. Por ser novo no canal e no grupo, não entendi a questão do conceito bíblico. Já foi explicado agora há pouco. Acabei de explicar o que é o conceito bíblico. Que é um canal. A Tânia Amália Merotti. Então, é o seguinte, o rapaz que estava no grupo do WhatsApp, ele estava começando um canal no YouTube. Isso. E ele começou a jogar... A fazer spam. E ele começou no grupo do WhatsApp do Entrelinha a jogar muito um link atrás do outro. Deixa eu fazer o merchan. Pessoal, aqui na descrição temos os links para você participar dos grupos do WhatsApp. Os grupos mais humanamente habitáveis, e tem um grupo lá onde o pessoal se degladia, que é o Entrelinhas Política e Religião, que daí eu não recomendo entrar nesse grupo. Lá. Não entre nesse grupo. Mas nos dois primeiros... Pode entrar. Se for um cristão forte, entre. Família Entre Linhas 1 e 2, sim, entrem, porque daí é material bíblico, livro, PDF e a lição. Quer falar de política, entrou. Mas aí o que aconteceu? O menino entrou nesses grupos, né? Ele queria fazer um canal, ele entrou no grupo e começou a mandar um monte de link, era 10, 12 links um atrás do outro. O pessoal, calma, e eu com a minha paciência de costume, removi o rapaz, fiquei um tantinho nervoso, o Alexandre falou com ele, falou pra ele tomar cuidado, calma, coisa e tal. Eu falei, então coloca ele de volta. O Alexandre colocou ele de volta. É isso do conceito bíblico. Beleza, então está explicado aí por Lohan Souza. Tânia Amália Merotti, vídeo novo. Obrigado, meninos, Deus abençoe. Isso aí, Tânia, estamos conseguindo. Por isso que a gente está fazendo essa maratona de gravação também, para você todo sábado ter lá um vídeo do Entre Linhas. Feliz sábado, amigos. O título está errado. Realmente, Rogério Bartolomeu, né? Isso é um erro de digitação. Erro de madrugada. Eu achei que era uma piada do Lúcio, por causa do Chaves. Trabalho. Mas não estava escrito trabalho em espanhol, estava escrito um negócio meio estranho, mas eu dei um migué lá, Lúcio, mas não colou madrugada. Excelente conteúdo, um abraço para vocês e obrigado por nos corrigir então, Rogério. Eu li seu comentário e o Ricardo também já mandou no WhatsApp e a gente corrigiu o título lá. E temos aqui o último comentário que eu vou ler hoje, que próximos comentários serão para o vídeo posterior. Semana que vem. Esmeralda Viana, assisto todos, acho sim bem difícil, mas estou aprendendo. Obrigado, meninos. Deus abençoe vocês. Esmeralda Viana é a minha sogrinha querida, que é na casa dela que nós vamos passar as férias daqui a pouquinho, né, sogrinha? Então, espere nós aí, todo mundo. Pessoal, muito obrigado pelos seus comentários. Até aqui acabou, depois eu continuo lendo na próxima semana. Comentário no próximo vídeo, Muito obrigado pelo seu comentário. Nós vemos também nos vídeos passados, temos vários comentários que nós não conseguimos ler porque são postados, nós lemos particularmente, mas não conseguimos comentar aqui para vocês ao vivo, porque vocês postaram depois que nós gravamos. Mas muito obrado, a gente lê, responde. Inclusive, deixa eu só responder um que eu li faz tempo, né? O da Hilda. A mãe do Luan, né? Ela perguntou assim, como que nós podemos mandar o vídeo do Luan? Tá? Novamente, acesse aqui a descrição do vídeo, o grupo do WhatsApp, ache um administrador do grupo e converse com ele, ele vai direcionar para nós. Aqui na descrição tem o link para você entrar no grupo do WhatsApp. O pessoal pede... Você clica no link, entra no grupo do WhatsApp. Isso. Aí lá no grupo do WhatsApp vão ter, nesse grupo de Família Entre Linhas, vão ter lá 4 administradores. Tem o Manuel, eu, o Lúcio e o Alexandre. Aí é só entrar em contato com qualquer um de nós que... Beleza, Hilda? Tá, estamos aguardando o alô Geralmente o grupo que sempre tem mais vaga é no admin, né? No admin e no 2, né? No 2 também. Então, estamos aguardando aí o vídeo do Luan, mandando um abraço. Ian, mandando um abraço para a família Entre Linhas, beleza? O pessoal também sempre pergunta nos comentários lá, mais dos vídeos passados, como obter os slides. Novamente, pessoal, na descrição do vídeo tem lá slides. Você clica, tem todas as pastinhas de todos os trimestres que o canal produziu slide que a gente conseguiu gravar. Até alcançar e parar de produzir slide. Não, mas depois agora já tem alguns aqui. Tem slide de volta. Beleza, pessoal? Nosso muito obrigado por você fazer parte aí do Família Entre Linhas. Obrigado por vocês estarem ajudando a disseminar esse ministério, divulgando, né? Eu sei que poucas pessoas às vezes têm esse gosto de pegar esse material e aprender, e explorar, e sair da linha da lição, e viajar aí nos temas bíblicos, né? Com hebraico, com grego, com história cultural. Mas é isso que nós fazemos aqui no canal com muito carinho, né? Para vocês. Bom, vamos seguir então a nossa doxologia aqui do nosso canal. Nós teremos então agora, basicamente, né, o Alinhando a Doutrinas com Marcos André. E ele já inicia também esse estudo com uma oração. Então, Marcos, é com você. Olá, amigos do canal Entre Linhas. Mais uma semana estamos nós aqui estudando juntos a Palavra de Deus e, como temos feito sempre, já estamos na 12ª lição, sem falhar nenhuma vez. Nós vamos começar
com uma oração. Eu convido você a orar comigo nesse momento. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pelas muitas bênçãos, pela proteção, pelo cuidado que o Senhor tem com todos nós. Muito obrigado, Senhor, porque mais uma vez abrimos a Tua palavra com a certeza de que o Senhor vai falar conosco. Temos essa certeza através da fé, porque o Senhor nos garante que onde estivermos reunidos para falar da Tua palavra, ali o Senhor estaria conosco. Nós estamos reunidos de maneira virtual, mas estamos reunidos na Tua presença com o mesmo propósito, com o mesmo Espírito, buscando a mesma salvação em Cristo Jesus. Por isso nós te agradecemos e te pedimos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito bem, amigos, esse é o quadro Alinhando as Doutrinas, aquele quadro que nós sempre trazemos uma das doutrinas que aparecem nas entrelinhas da lição. A lição dessa semana fala a respeito do mandamento do sábado, e nós temos essa doutrina, né, como uma doutrina muito especial, já que nós levamos, inclusive, no nosso nome. Quando nós declaramos que somos adventistas do sétimo dia, nós estamos dizendo publicamente que acreditamos na validade do quarto mandamento e por isso observamos o sábado como dia de guarda, né? A lição ela está tratando sobre educação e ela fala sobre o aspecto didático do sábado. Eu gostaria de pegar o sábado através da Bíblia e observar como que Deus utilizou esse mandamento de maneira didática, de maneira a ensinar, a educar o povo, ou então, no caso, alguma pessoa a respeito desse tema. A primeira vez que o sábado aparece na Bíblia, ele aparece em Gênesis no capítulo 2, verso 2 e 3, que diz assim: E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. É importante observar que o mandamento do sábado ele não foi dado no Éden como um mandamento. Nós lemos aqui que Deus apenas separou esse dia, ou seja, santificou, que Deus abençoou e que Deus descansou nesse dia. Muitas pessoas pensam que o fato de Deus não ter dado o mandamento dizendo que Adão e Eva, né, no caso que estavam presentes ali, deveriam descansar nesse dia, muitas pessoas pensam que isso denigre o mandamento do sábado, mas muito pelo contrário. Aqui nós vemos um homem e uma mulher que foram criados à imagem e semelhança de Deus e que automaticamente imitariam tudo que Deus fizesse. Eles eram como se fossem espelhos, refletindo perfeitamente a imagem de Deus. Então, um ato de Deus era para eles automaticamente um mandamento. Então, quando o primeiro casal observa Deus tomando essa atitude de separar, santificando, né, de descansar e também de abençoar esse dia, eles automaticamente entenderiam que aquele era um dia separado, que aquele era um dia de descanso e que aquele era um dia de bênçãos. Então nós encontramos aqui Deus ensinando através do exemplo, Deus ensinando através dos seus próprios atos. Depois nós encontramos o sábado novamente quando nós vamos para Êxodo no capítulo 16. Lá em Êxodo no capítulo 16 é o episódio do maná. Então Deus ele envia maná todos os dias na proporção exata que as pessoas precisavam, né? Aquele que colhia muito não sobrava, aquele que colhia pouco também se fartava. E nós encontramos Deus então dando a ordem para que no sábado eles não colhessem. Na sexta-feira eles deveriam colher em dobro e no sábado eles não deveriam colher. Então, isso nos mostra como que Deus nos supre. Então, o mandamento do sábado aqui em Êxodo 16, ele foi usado para nos lembrar de que Deus supre todas as nossas necessidades, de que Deus atende todas as nossas necessidades quando nós nos colocamos na sua mão. Depois, o sábado aparece novamente em Êxodo 20, quando Deus fala pessoalmente a respeito do mandamento. E aqui, o mandamento é dado no verso 11, diz assim, que ao final já do mandamento, diz assim: porque em 6 dias fez o Senhor Deus os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então, através do mandamento, Deus se apresenta como Criador, e é por isso que Ele é digno de ser adorado, porque nos criou a partir do nada. Nós, criaturas, não podemos criar a partir do nada, nós podemos apenas manufaturar aquilo que Deus já criou. Deus é o único que pode criar a partir do nada. E é importante
no contexto da educação, que reconheçamos isso principalmente nos nossos dias, onde algumas teorias têm sido apresentadas mostrando outros caminhos para que possamos entender a criação. E isso, inclusive, tem afetado a crença nos primeiros livros, nos primeiros capítulos da Bíblia, que é onde apresenta o plano da salvação, apresenta também os aspectos de pecado. Então, as implicações disso na educação cristã, elas são grandes. Então, mais do que nunca, nós necessitamos de crer e de professar que Deus é o Criador de todas as coisas. E a maneira que nós temos de fazer isso é através da observância do sábado. O sábado não faria sentido nenhum se Deus não tivesse criado todas as coisas em 6 dias e ao 7º descansado, né? Outro lugar onde aparece o mandamento é em Deuteronômio no capítulo 5, só que ali em Deuteronômio no capítulo 5, o encerramento, o último verso, né, quando encerra as falas a respeito do sábado, é apresentado um outro argumento. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Então aqui Deus está dando uma nova motivação para que eles guardassem o sábado. Está dizendo assim, olha, vocês foram escravos lá na terra do Egito e agora o Senhor teu Deus te libertou, e não façam com os outros o mesmo que foi feito com vocês no Egito. Então aqui Deus está dando uma lição de compaixão. É o mesmo motivo pelo qual Deus nos delega a ordem de pregar o Evangelho. Nós éramos escravos do pecado, fomos libertos por Jesus Cristo e agora Ele nos chama para que sejamos arautos e pregadores do Evangelho. Ele poderia, né, a gente ouve muito isso, que ele poderia delegar isso aos anjos, só que os anjos, eles não foram atingidos diretamente pelo pecado. Então Deus nos chama porque nós conhecemos o pecado de perto e podemos ter compaixão daqueles que estão sendo atacados pelo pecado. Em Lucas, no capítulo 4, verso 16, nós lemos assim: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Aqui nós encontramos Jesus, Deus, ensinando novamente ao ser humano, usando o mesmo método que ele usou no início, usando o exemplo. Aqui há uma inversão, porque lá nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então lá no Éden nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus e Deus agiu para que nós pudéssemos imitar. Aí o pecado veio e degenerou essa imagem, arrancou a imagem e semelhança de Deus em nós. Aí o que Deus faz? Deus vem e Ele se torna a nossa imagem e semelhança. Ele encarna, se faz carne e leva sobre si o peso de milênios de pecado para poder se tornar como nós e novamente nos ensinar através do exemplo. Nós não temos nenhum mandamento na Bíblia dizendo que nós devemos ir à igreja aos sábados. Por que nós vamos e lemos a Bíblia, ensinamos e aprendemos sobre a Bíblia? Porque nós fazemos isso através do exemplo de Jesus. Nós aprendemos que o exemplo de Jesus é para nós um mandamento. O exemplo de Jesus é para nós uma ordem direta. Então nós aprendemos com Jesus novamente pelo exemplo. Deus tentando novamente se aproximar de nós para poder restaurar a imagem e semelhança dele em nós. E para encerrar, nós vamos para Hebreus no capítulo 4, quando Deus utiliza ali o apóstolo, né, falando a respeito do sábado para nos ensinar qual o verdadeiro significado do sábado, né? Ele diz assim no capítulo 4, verso 4, diz assim: porque em certo lugar assim disse no tocante ao 7º dia, e descansou Deus no 7º dia de todas as obras que fizera. E no verso 10 nós encontramos assim: porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de sua obra, como Deus descansou da sua. Então o sábado aqui é usado como exemplo para nos falar sobre salvação, sobre redenção. Então Deus está dizendo assim: quando você se encontra comigo, é como se você estivesse entrando num sábado eterno, um sábado em que você encontra a sua salvação, que encontra o seu descanso, que encontra o fim das suas lutas próprias, das suas lutas pela sua própria salvação. Então eu encerro esse vídeo
dizendo que o nosso maior exemplo, que é Jesus Cristo, ele nos ensinou como nós deveríamos observar o sábado. E se nós queremos verdadeiramente ser cristãos, nós devemos caminhar de tal forma que as nossas pegadas, elas se confundam com as pegadas do nosso Salvador. Eu termino aqui minha participação, agora você vai ficar com o Alexandre, com o Ricardo e com o Lúcio, e eu volto no final para orarmos juntos. Um abraço e até daqui a pouco. Valeu, Marcos, obrigado pela sua oração e obrigado também por ter já alinhado o tema dessa semana, as doutrinas bíblicas. O tema é sábado, experimentando o caráter de Deus, e nós vamos apresentar agora na ponta da linha de cada dia, junto com o tema e os parágrafos, o que o autor apresenta para nós na lição e, claro, alguns comentários nossos particulares. Na ponta da linha de sábado, Ricardo. O autor da lição vai contar uma história de duas acadêmicas, a Judy e a Gayle. Uma era adventista e outra não era adventista. Ele conta a história que o marido de uma dessas colegas viajou e ela chamou a outra para ficar com ela, né? E eles acabaram pelo que eu entendi, de uma forma indireta, a desfrutar do sábado. Uma, né, aquela que era não adventista, passou a desfrutar do sábado sem se aperceber que estava desfrutando do sábado. Olha só, no quadro das sextas-feiras seguintes à noite, elas jantavam juntos, tocavam músicas, compartilhavam suas experiências cristãs e curtiam a companhia da outra. No quinto fim de semana, elas combinaram alguns fins de semana, né? Gayle disse a Judy que estava fazendo compras no centro. Quando olhou para o relógio, que bom, pensou ela, logo vai ser sábado. E o autor da lição, com essa história, né, que ele vai falar a frase, eu acredito, mais interessante do sábado é esta, que o sábado tinha sido uma oportunidade de aprendizado e desenvolvimento pessoal. Legal. Vamos avançar então agora para domingo. Tem como tema do dia tempo para admirar. Na ponta da linha, Ricardo. Bom, o autor da lição ele vai trabalhar Gênesis 1, né, o Bereshit, Gênesis 1 e Gênesis 2. Por quê? No Gênesis 1 há a narrativa de duas histórias da criação, só que o foco em uma é diferente do foco da outra. Legal. Aquilo, inclusive, se diz que aquilo é uma forma poética de paralelismo semítico, que eles repetiam a informação, o conteúdo, mas dando uma ênfase diferente, e aí repetiam em paralelo. Fizeram em paralelo, no caso aqui, Gênesis 1 e Gênesis 2. Não tem absolutamente nada a ver com a história de que Adão teria uma primeira esposa que foi dada no Gênesis 1 e uma segunda esposa que foi dada no Gênesis 2. Lilith e Eva é uma história que não faz muito sentido. Se explica pura e simplesmente por estilística da poesia judaica. Então, o autor da lição vai destacar da seguinte maneira essas duas relações. Ele fala que no primeiro relato da criação, o centro, o foco, né, seria a semana da criação, as maravilhas, Adão seria o centro do relato. Isso. E o Deus Criador, um Deus artista, que criou aquela natureza belíssima e sempre tinha um adjetivo depois, o Tov, e ao final, né, do sexto dia, o Tov Meod, seja bom, muito bom. Esse seria o primeiro relato. Vale ressaltar agora, né, a gente já apresentou. E no segundo relato seria um Deus que na verdade é um Deus de relacionamentos. Vale destacar? Você sempre destaca, né, que Gênesis 1 tem uma carga poética muito grande, inclusive a questão das letras hebraicas, quando faz associação numérica, tenta manter o parágrafo, as expressões, né? A gente já trouxe isso algumas vezes. Tem métrica, né? Tem uma métrica, isso. Muito legal. Então os dois relatos, um Deus criador, outro um Deus que se relaciona com a criatura, com a criação. Agora, aí no segundo parágrafo, ele vai começar a falar, gente, sobre o primeiro sábado. Ele pede para que nós façamos um exercício imaginativo. Adão e Eva olhando, ele utiliza o exemplo da diferença do elefante para uma rã.
esse exercício criativo, na verdade, a gente tem que acrescentar um pouco mais. Vocês imaginem o seguinte, gente, a gente não tem ideia de como era esse elefante no Éden. Tem a menor ideia como eram os animais. A gente tem uma pálida ideia em razão de fósseis, né? Talvez aquele mamute, né? Então, o mamute, mas como era propriamente uma rã também, o bemute, né? O leviatã. O beremute e o leviatã. Então a gente tem uma pálida ideia do que seriam esses animais antes do pecado. O mais impressionante seja eles olhando para eles mesmos também, né? Isso. E depois ele vai citar, né, a questão da girafa e do búfalo. Eu não tenho ideia de como seria essa girafa e esse búfalo no Éden, antes do pecado. Ele vai citar também eles enxergando as cores e as formas pela primeira vez, os sons naquele jardim, o paladar do alimento, talvez o cheiro também das flores, né, os aromas, sabores e tudo mais. E depois ele encerra falando assim, acima de tudo, você começa a aprender sobre relacionamentos, responsabilidade, cuidado e amor. O enfoque, eu acho que eu acho que é o seguinte, gente, vocês imaginem também Adão, no 6º dia da criação. Adão olha todos aqueles animais, cada animal com a sua parceira. Ele não entende o que lhe está lhe faltando. E Deus retira dele e faz aquilo que estava faltando. E imaginem nesse primeiro sábado, vamos dizer, os dois se conhecendo, o espanto, a admiração um pelo outro, que um desenvolveu pelo outro. Então não tinha só toda essa beleza espiritual, porque a obra-prima da criação, obviamente, é o homem e também a mulher. Legal, vamos avançar então agora para segunda-feira, deixa eu só avançar aqui rapidinho, que tem como tema tempo de redescoberta, na ponta da linha, Ricardo. O autor vai dar um baita de um salto, ele vai pular Noé, ele vai pular Abraão e ele já vai lá para o deserto, ele já vai lá para Moisés e ele vai falar o seguinte, gente, essa questão desta redescoberta de um Deus protetor, de um Deus que mantém, de um Deus de amor, um Deus que cuida do povo de Israel no deserto, naquele período, e vai falar que o sábado, especificamente utilizando aquela regra, aquela mitzvah que foi dada para o maná. Por quê? Eles todos os dias eles tinham que colher o maná. E não podiam pegar mais que o suficiente para aquele dia. Senão apodrecia. E, obviamente, eles desobedeciam. De vez em quando. Eles desobedeciam e o que acontecia? Azedava, apodrecia. Aí a mitzvah se estendia. E no sábado, não, eles tinham que pegar, na sexta-feira, no caso, eles tinham que pegar 2 porções. Uma para a sexta e uma para o sábado. E adivinha o que eles faziam? Eles desobedeciam. Não pegaram. Eu vou pegar 2 para quê? Vai azedar? Alguns saíram pela manhã. E alguns saíram pela manhã do sábado para encontrar e não encontravam. E quem guardou não azedou. E quem guardava não azedava. E aí o autor da lição destaca que isso era uma forma de educação. Exato. Uma forma que o Eterno encontrou de educá-los para eles entenderem, né, o que é um Deus provedor, para que eles entenderem o que é um Deus que se relaciona também com eles. O sábado também era um sentido de relacionamento. Depois o autor da lição ele vai destacar, além dessa questão do alimento dobrado, a questão do maná em um jarro. Porque depois que eles chegaram em Canaã, o maná parou de cair e foi guardado o maná em um jarro, é o maná escondido. Gente, a expressão hebraica lechem min hashamayim. Lechem é o pão que vem, daí ha, min, né, que, o ha é o que vem do céu. É o pão que vem do céu, chamado maná. Min, ele recebeu esse nome porque o man
que é o maná, ele também significa quem ou o que. Era a estranheza deles quando cai. Que é isso, Caim? Que? E acabaram dando esse nome. O que é isso? E ficou o maná. Agora, este pão que vem do céu e este maná que é escondido, ele tem toda uma simbologia arquétipa com o Cristo. Cristo é o pão da vida. E Cristo, enquanto o pão da vida, na sexta-feira nós devemos guardar uma porção dobrada de Cristo e para nós nos alimentarmos de Cristo, o pão da vida, no sábado. Então tem toda uma questão alegórica aqui que envolve, inclusive, nós já falamos disso em outros vídeos, as tentações de Cristo. Tem toda uma simbologia por trás, porque é uma prática judaica antiga, que ao invés de eles citarem o versículo, porque até que não tinha número e versículo, então cita um pedaço da frase. Em cada tentação de Cristo, ele está fazendo uma alusão ao povo no deserto, a uma alusão ao Antigo Testamento. Legal, pessoal. Seguindo agora para a terça-feira, que tem como tema Tempo para Descobrir Prioridades. E agora quem traz na ponta da linha é o Alexandre, com você, Alexandre. Legal, a passagem central de terça-feira vai ser uma passagem do meu coração, uma delas, que é Isaías 58, 1 a 14. Eu recomendo que leia com a classe, é uma passagem muito legal. Então, começa falando que o jejum e as orações do povo não são aceitos por Deus, não são ouvidos, que o sacrifício não é agradável a Deus. E qual que é o jejum desejável, então? O jejum desejável é que vocês se arrependam. O jejum desejável é que vocês acolham a viúva, que vocês acolham o órfão, que vocês ajudem o estrangeiro, que vocês libertem o escravo, que vocês cuidem do cativo. Esse é o jejum desejável. A proposta que está em Isaías 58, 1 a 14 é uma proposta de restauração. E aí vem, se você fizer isso, você vai ser ouvido. Se você pedir de acordo com o bem, Exato. Você vai ser ouvido. Se você não pedir o mal, você vai ser ouvido. Porque o problema é que você pede o mal, você faz jejum pelo mal do seu irmão. Você pede para o mal do outro. Então, é isso. E aí, a proposta é de restauração. E aí é legal. Depois de todo esse caminho de restauração, tem um final lá. Se chamardes o sábado santo, deleitoso, se desviares o pé de profanar o santo sábado, se você não ficar cuidando dos seus próprios interesses no sábado. Então, a ideia é de que a reforma no sábado ela vem acompanhada de uma reforma de outros aspectos da vida. É interessante porque a gente pode correr o risco de achar que por guardar o sábado eu mereço, ou que guardo o sábado para ser bom. E aqui a gente percebe que o caminho é contrário, ó. Você oferece o jejum desejável, você cuida do órfão, cuida da viúva, você desvia o pé de profanar o sábado também. E aí o sábado é santo e deleitoso. Só um detalhezinho, o jejum desejável, porque acreditavam naquela época que o jejum era o cara ficava sem se alimentar e para mostrar para os outros. Ficava andando com cara de sofrimento, colocava pano de saco, cinza na cabeça, né? E na verdade o jejum desejável é aquele jejum que a pessoa retirava a porção do alimento diária dele e dava para o pobre. Que não tinha a opção do jejum. Ele jejuava por obrigação. Jejum desejável. Por falta de... E é interessante porque no final, se desviares de profanar o teu santo sábado e se não tratares dos seus próprios interesses. Então a gente percebe que tem aqui uma oposição na questão do sábado. A minha vontade é a vontade de Deus. É esse o dilema aí. Eu guardo o sábado centrado naquilo que eu quero ou eu guardo o sábado centrado naquilo que Deus quer? O que é guardar o sábado adequadamente? Às vezes, aquilo que eu quero pode ser me penitenciar, pode ser arrastar minha cruz pela rua, pode ser fazer as pessoas olharem para mim, pode ser fazer cara de sofrimento. Isso não é o que Deus pede para nós do sábado. Às vezes, a minha vontade está em conflito com a vontade de Deus, na medida que eu quero viver minha vida de sábado trabalhando, cuidando dos meus negócios também. Isso não está de acordo com a vontade de Deus. Então, existe um abrir mão da própria vontade para que a vontade de Deus prevaleça. Esse é o sábado adequado. Me permita mais um detalhe também, Claro. A expressão hebraica, que é encontrada no Gênesis, lá, é sétimo dia, é Shevi.
Shevi é sétimo. Mas ela vem de uma expressão, da mesma raiz de sheviá, que significa fartar-se, saciar-se. O que a gente acabou de falar aqui, que é o maná, o símbolo? É o pão da vida. Então o sábado é o dia de fartar-se, de saciar-se. A expressão Shabbat, que se encontra no Bereshit, é e Deus Shavat, cessou. E depois a gente encontra em outros textos mais presentes utilizando o dia do Shabat, o dia do cessar, que é o Shevi, que é o sétimo dia. É o cessar, o terminar, o descansar, o repousar. Não é porque Deus estava cansado. Inclusive, veja bem, e Deus terminou a sua obra. Esse Shavat também significa terminar, cessar, não propriamente porque estava cansado. Mas o importante é isso, o Shavat, o seu cessar, é para fartar-se, é para alimentar-se de Cristo, o caráter de Cristo. Legal, pessoal. Agora avançando então para quarta-feira, que tem como tema tempo para encontrar o equilíbrio. Interessante, tem duas passagens na quarta-feira, as duas Jesus faz alguma coisa no sábado que não é considerada adequada pelos mestres da lei do momento. Em Mateus 12, 1 a 13, Jesus colhe, e os discípulos colhem espigas, né? E Jesus cura num sábado. E em Lucas 13, 10 a 17, Jesus expulsa demônios num sábado. E nos dois momentos, Jesus é repreendido pelos mestres da lei. Como é que você faz isso no sábado? E sempre Jesus responde de uma forma a fazer eles repensarem o sentido do sábado. Vocês são hipócritas. Você não vai soltar o seu boi e levar ele beber água no sábado? Se o seu jumento cair na cova, você não vai tirar ele do poço no sábado? É lícito fazer o bem aos sábados. Então, a gente percebe aqui na lição de quarta que o sábado é um tempo de equilíbrio. O sábado é um tempo em que a gente pesa a regra e a finalidade da regra. Isso é importante. A regra diz isso, ok? Mas por quê que ela diz? Mas qual é a finalidade dessa regra? E aí a gente entende que, assim, às vezes, trabalhar no sábado é cumprir o propósito finalístico do sábado. Se eu estiver trabalhando pelo próximo e não por mim mesmo. E muitas vezes a gente faz isso na igreja, a gente trabalha mais no sábado que durante a semana, em alguns casos. O Lúcio é uma figura aqui que faz isso, o sábado é o dia mais corrido da semana. Está trabalhando no sábado. Jesus diria assim, ou não sabeis que os sacerdotes que oficiam no templo transgridem o sábado. O sábado que vocês estipulam. Ou não sabeis que Davi, quando entrou no templo, comeu dos pães da preposição que não lhe era lícito comer. Então, é entender qual que é o sentido finalístico da lei. O sábado diz, não trabalharás no dia de sábado. Nem tu, nem teu filho, nem tua serva, nem teu servo, nem teu animal, nem o forasteiro. Ok? Existe um sentido finalístico do sábado. A gente precisa voltar para encontrar esse sentido. E Jesus vai falar, é lícito fazer o bem no sábado. O sábado foi estipulado por causa do homem e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é também Senhor do sábado. Cristo está trazendo a centralidade de volta para a figura dele. Cristo é o nosso sábado, Cristo é o nosso descanso, Cristo é a nossa saciedade. O que não significa que eu vou abandonar o sábado do dia sétimo. Não, mas o sábado do dia sétimo deve me levar a Cristo. Tem um comentário aí de um rapaz aí, que você vai ler acho que no próximo vídeo. Isso. Que ele fala, né, que o começo da mitzvah é 6 dias trabalharás. Sim. E aí depois a mitzvah continua, né? Depois o mandamento continua. Legal, pessoal. Só comentar sobre essa questão. É importante, né? Não sei como os entrelinharianos. Os entrelinheiros. Ou entreminion. Os entreminions, né? Ou Entrelinhos. É melhor entrelinhos, por favor. Entrelinharianos. Entreminions é legal também. Eles acho que vão entender. Eles sempre são pessoas assim que pensam, que buscam conhecimento, que questionam o conhecimento. Mas a gente estava até comentando aqui que as pessoas elas não sabem, né? Elas gostam muito de se apegar a regras,
E elas começam a fazer aquelas regras, a gente vê no povo de Israel, nas histórias, aqui a gente está falando do Egito. O Egito, eles passaram tempos escravos, esquecendo tudo, aí voltaram no deserto para serem educados. Daqui a pouco a gente vai ter lá o cativeiro de Babilônia, o cativeiro babilônico, né? Lá vem Esdras e Neemias, que a gente já estudou no canal também, novamente, vem Neemias, fecha as portas da cidade no sábado, porque o povo vinha, ficava comprando, fazendo as coisas. Reeduca de novo. Reeduca de novo. E nós estamos num momento que novamente precisamos reeducar, porque as pessoas estão presas a algumas regras e esquecem qual a finalidade dessa regra. E ao invés de buscar a finalidade, fica lá tentando executar regras e mais regras. E exigindo também um cumprimento de regras, às vezes, que fere o conteúdo finalístico da regra. Exatamente. Mas vamos avançar então, pessoal, agora para quinta-feira. Tem como tema tempo para a comunidade. Então, na ponta da linha, Alexandre. Na lição de quinta tem vários textos de Atos, 4 textos. Atos 13, 14 a 45, Atos 16, 13 a 14, Atos 17, 1 a 5 e Atos 18, 4. Em todos eles, Paulo está pregando no sábado. Paulo está disputando e debatendo com os mestres da lei no sábado. Paulo está numa sinagoga no sábado, Paulo está na beirada de um rio com os crentes reunidos no sábado. Então a gente percebe que Paulo trabalhava 6 dias também fazendo tenda. Paulo viajava muito, né? Às vezes ele estava na estrada. Mas no sábado Paulo estava dedicando especialmente para o estudo junto com as pessoas, para a pregação junto com as pessoas. Então o sábado é um tempo de ensino. O sábado é um tempo também para debate. O sábado é um tempo também para o estudo da palavra. Um estudo que não é só individual, um estudo que é coletivo, que é em grupo e que leva ao compartilhar da mensagem. É isso aí, pessoal. E se você tem alguma coisa para reclamar, que o pessoal gosta de reclamar, que o defeito sempre está no outro também, né? Que a minha igreja não faz mais isso, minha igreja não faz mais aquilo. Aí fica lá os momentos, né, dos chamados lá do Lúcio, do apelo do Lúcio. Mas, pessoal, faça você, sabe? Eu acho que a gente contagia as pessoas. O Entre Linhas talvez tenha essa influência. O que a gente está falando aqui são coisas que a gente fica falando horas. A gente se reúne aqui, fica horas falando sobre isso. Então a gente fala, conversa, e quando vai gravar o vídeo, grava, e isso vai contagiando vocês, e vocês que também têm sede de aprender, vai contagiando, e a gente gera essa sinergia. A mesma coisa no sábado, né, o que fazer, o que não fazer, no estudo da Palavra de Deus. Sabe, seja você, né, o cara apaixonado pela Palavra de Deus, e contagie, sabe, não se prenda em casa, não se desligue porque a sua comunidade às vezes não aceita as suas ideias, né? Ao contrário, vai lá, participa, seja pessoas... Repensa suas ideias, às vezes elas são erradas também. Sim. A autocrítica é fundamental. E contagie as pessoas, sabe? Ame tanto aquilo que você faz que você vai contagiar as outras pessoas e poderá aí sim passar um sábado gostoso com muitas pessoas. Bom, pessoal, encerramos aqui então na ponta da linha dessa 12ª lição. Só fazer uma ressalva? Pode. Primeiro, aqui fala muito em tempo, né? A expressão hebraica para tempo aqui é utilizada. Eu quero fazer uma ressalva do livro do Eclesiastes. O Alexandre falou na semana passada, a expressão hebraica lá no livro do Eclesiastes para tempo é Zaman. É uma expressão que significa tempo, época, período ou destino. Alguns traduzem por tempo determinado. Mas a questão do trabalho, né? O Alexandre falou do trabalho, a expressão hebraica em Eclesiastes é amal, não é a mesma avod, que é utilizada no Gênesis para Adão, que é utilizado no Gênesis também no caso de Noé. Qual que é a diferença? Lá no Eclesiastes o amal significa trabalho duro, significa labuta, trabalho com esforço. Fadiga, né? Isso. Inclusive, só lendo o contexto em português vocês já vão perceber, mas no hebraico a própria palavra mal é o trabalho duro, que exige esforço. Esse foi um retoque da semana passada. Das entrelinhas da semana passada. Beleza, pessoal? Encerramos aqui, né, a nossa temporada, esse vídeo na temporada de férias. E quem encerra ainda com uma oração, né, é o nosso parceiro Marcos André. Então, Marcos, encerre para nós esse estudo com uma oração. Muito bem, amigos, chegamos ao final de mais um vídeo, chegamos ao final de mais uma lição. Hoje foi mais curto, mas eu espero que você tenha se alimentado espiritualmente, que a tua fé tenha se fortalecido através do conteúdo que foi explanado aqui. Eu espero também que você já tenha deixado a sua curtida, o seu comentário, para que a gente possa encerrar agora com uma oração, como temos feito sempre. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pelo privilégio, pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado, pela proteção, Senhor, que o Senhor dá a nós, a nossa família. Em meio a tantas turbulências, em meio a doenças, o Senhor tem nos guardado de todo o mal.
E mesmo aqueles, Senhor, que sucumbiram a essa doença, nós ainda alimentamos pelo Senhor a esperança na redenção, a esperança na ressurreição, quando o Senhor finalmente nos livrará de todas as consequências do pecado. Nós te agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos, por tudo que o Senhor tem feito, mas principalmente pela salvação em Cristo Jesus. Por isso nós te agradecemos e te pedimos que o Senhor continue nos guardando, nos abençoando até aquele dia. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amigos, chegamos ao final e até a semana que vem com a última lição desse trimestre. Valeu, Marcos. Obrigado pela sua oração. Obrigado por você que faz parte aí dessa comunidade, dessa família Entre Linhas. E vamos contagiar aí a todos para que possamos, ter esse gozo ao explorar o que Deus nos revelou e aquilo que não está revelado, Ou a gente brinca com as nossas deduções, ou especulações dedutivas, Especulações bíblicas dedutivas, lógicas. Ou a gente dedutivas. põe na caixinha da dúvida e espera a eternidade. Então, pessoal, um abraço, fiquem com Deus, se cuidem. Espero que todos possam terem um bom período de final de ano. Tchau, tchau.